Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa aqui, mediada pela Roberta, a outra Roberta. Tem outra Roberta da consultoria, parece que para ser consultora uma boa... Se você quiser ser consultora e se chamar Roberta, é meio caminho andado. E tem Roberto também. E Roberto também. Cumprimento o Rodrigo, a Ilana, a Clarinha pela iniciativa do vídeo. E, assim, a Roberta fez uma boa introdução sobre o assunto que a gente quer falar hoje. Então, eu queria louvar também a iniciativa do evento a partir da participação das funcionárias, das servidoras da casa, tanto das servidoras comissionadas como do quadro, efetivas e terceirizadas. Eu acho que esse é um momento importante que a gente deve utilizar tanto para marcar as lutas das mulheres no mês de março, que eu acho que o mês de março é um mês importante, que a gente tem que valorizar, até porque outras mulheres antes da gente é que construíram esse momento que nos permitiu estar aqui agora falando de gênero. Então, acho que até em respeito a isso, o mês de março tem que ser valorizado. Mas a gente pode passar o ano inteiro também aproveitando todas as oportunidades que a gente tem, os privilégios que a gente tem para aprofundar as discussões desse tema. Então, para entrar no assunto, tem, inclusive, essa janela da participação, esse privilégio da participação, é uma das oportunidades que a gente tem de tornar melhor o nosso ambiente de trabalho. Enquanto o assédio, tanto moral como sexual, são práticas, condutas aí que a gente tem que enfrentar, que infernizam a nossa vida no trabalho. Então, esse momento é um momento de refletir sobre como superar isso. E eu concordo com a Roberta, tem muito a ver com a cultura machista, e essa cultura machista a gente já vem pagando um preço muito caro por ela, porque quando mais da metade da população, mais da metade do eleitorado do país se vê subrepresentado e se vê subavaliado e com menos condições de atingir as suas potencialidades, o país inteiro paga um preço que assim não tem como mensurar, tanto do ponto de vista do fortalecimento das instituições, da saúde da nossa democracia, como até do ponto de vista econômico. Então, é um problema para ser enfrentado por todos e por todas, principalmente porque tem compromisso com a construção de uma sociedade melhor, de um futuro que seja, que traga melhores perspectivas para os nossos filhos, nossos descendentes. Então, pode passar. Eu fiz um PowerPoint brevezinho para dizer, aqui está relacionado na legislação a questão do assédio. Como a Roberta disse, o assédio moral não tem uma lei específica que trate dele. Mas, quando ele é julgado, ele toma por base o artigo 5º da nossa Constituição, que fala na inviolabilidade da intimidade e que assegura a toda pessoa a indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação da sua intimidade, da sua vida privada, da sua honra e da sua imagem. Então, pode ir passando. A outra base da legislação que é utilizada é o artigo 186 do Código Civil, que fala que aquele que por ação ou omissão, não é só ação, ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o seguinte, que é combinado com ele, é que diz que quem incorre nesse ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Então, isso é muito utilizado pela Justiça Trabalhista quando vai julgar essas causas. No campo do serviço público, a ministra juiz Eliana Calmon, ela cunhou essa definição,
que o assédio moral se caracteriza pela conduta abusiva, de natureza psicológica, feita de forma repetida e prolongada, expondo a pessoa a situações humilhantes e constrangedoras, gerando dano emocional e profissional. Percebo que o assédio moral, até por não estar tipificado tão restritamente como está o assédio sexual, ele pode ser praticado tanto pelo superior, ele pode ser praticado pelo subordinado, e também tem uma prática dele que eu acho particularmente cruel, que é a que é feita pelo conjunto contra uma pessoa, que causa o isolamento da pessoa. Isso aí tem outros nomes, em inglês, o bullying, o mobbing, e que a gente chama do assédio moral no ambiente de trabalho. Então, no serviço público, quando ele foi julgado, em algumas situações, tem o caso de um professor, tem alguns casos já julgados no serviço público, na esfera do STJ, que ele é considerado improbidade administrativa. Então, o servidor que pratica o assédio moral contra o seu colega, ele pode incorrer, né, em improbidade administrativa. Sobre o assunto, eu também fiz uma pesquisa do que é que tem ao nosso dispor, para a gente pensar se nos cabe, por exemplo, nos organizarmos em torno de uma legislação sobre isso, tanto no nível interno, como numa legislação mais geral que atenda a toda a população. O Senado tem um projeto de resolução que está parado na CCJ desde 2011, é de iniciativa da senadora Gleisi Hoffmann. Ele cria um comitê interno de defesa da mulher contra o assédio moral e sexual. É uma resolução que ela regula os procedimentos de uma comissão que iria cuidar de receber denúncias relacionadas a isso. O projeto não saiu do canto. Do jeito que ele foi apresentado, ele está lá até hoje. Na Câmara, a gente tem um projeto que saiu daqui do Senado, que é do senador Inácio Arruda, que põe na lei a prática do judiciário hoje, que é entender que no serviço público o assédio moral é um caso de improbidade administrativa. Também está parado lá na Câmara, não tem novidade em relação a ele. Aqui no Senado, eu acho que até que vai um pouco no caminho dessa resolução da senadora Gleisi Hoffmann, foi criada essa comissão que o Rodrigo falou, que pretende trabalhar também uma resolução que dê conta de alguma regulação para os casos de violência no trabalho, incluindo especialmente o assédio sexual e o assédio moral. A ideia é construir um fluxograma para o servidor saber a quem se dirigir e quais são as consequências que aquele ato que ele está denunciando vai ter. Se é caracterizado ou não. Hoje o Senado conta com algumas estruturas organizadas. A gente tem o Qualidade de Vida, que já atua nesse sentido. A gente tem o Comitê Pro Equidade, que também recebe. Tem a Procuradoria da Mulher. Eu acho que, na hora que essa resolução ficar pronta, a gente vai ter mais especificidade, que eu acho que vai facilitar a identificação por todas as pessoas que se sentirem abusadas no ambiente de trabalho, para saber a quem que elas devem se dirigir. Sobre essa prática do judiciário de considerar o assédio sexual um caso de improbidade administrativa, tem um vídeo pequenininho que é da própria TV Justiça, avaliando quando essa decisão foi proferida pela primeira vez, que foi em 2009. Amigos, a questão levada à ministra Eliana Calmon versou sobre o Serviço Público Federal e a ministra ampliou o conceito de assédio às questões trabalhistas, porque a competência originária nesses casos seria da Justiça do Trabalho. Mas a avaliação feita por ela, a ponto de chegar a concluir que há improbidade administrativa quando se trata de assédio moral e assédio sexual, foi realmente oportuna
não se vai dizer, o servidor público tem estabilidade e ficaria totalmente fora do alcance dessa insistência, dessa campanha, da difamação, da humilhação, porque isso acontece realmente de mão cheia. E realmente a ministra foi muito sensível nesse aspecto de situar nesse ponto para desencorajar processos que vêm se avolumando aí de chefes que agem de forma insidiosa com relação ao funcionário, não só na tentativa de ter aí uma oportunidade sexual, mas também de deixar a pessoa num nível de relacionamento insuportável no grupo, a ponto até de pedir exoneração do serviço. Foi muito oportuno o julgamento e a justiça é realmente muito bem aplicada nesse caso. Pronto. Clara, eu não vou passar o outro vídeo, que a gente já teve aquele outro, que eu acho que já está suficientemente ilustrada a questão, já está suficientemente ilustrada. Então, eu vou encerrar, porque para dar oportunidade aqui também da doutora Simone falar sobre o assunto e para que a gente possa debater, porque eu mesma estou ansiosa para ouvir vocês sobre esse assunto. Também muito obrigada.